vamos aí estar conversando sobre um assunto novo, que é justamente a urbanização brasileira, tá certo, pessoal? Nós vamos conversar sobre a urbanização brasileira. O que seria aí, qual que é a ideia do que nós vamos estudar? Primeiro, eu queria falar sobre a importância para o vestibular. Urbanização brasileira, pessoal, é um dos 5 temas mais cobrados no vestibular. Um dos 5 temas mais cobrados. Então, eu peço aí toda a atenção do mundo para vocês sobre esse tema. Peço que vocês deem uma importância muito grande para ele. É um tema, nossa, assim, de importância gigantesca, né? Então, fica aí a minha dica para vocês estarem realmente muito atentos a esse tema da urbanização brasileira, tá? Então, já deixo aqui bem claro a importância do tema em si. E o que nós vamos conversar sobre urbanização brasileira, pessoal? Sobre o que fala esse tema, né? Bom, a palavra, o termo urbanização, ele fala sobre o surgimento e desenvolvimento das cidades, né? Então, se nossa aula vai ser sobre urbanização brasileira, a nossa aula será sobre o surgimento, né? O desenvolvimento, a expansão das cidades no Brasil. Nós estudamos o ano passado, no primeiro ano, o tema da urbanização, que foi a urbanização de modo geral, né? E esse ano a gente estuda de modo específico a urbanização brasileira, tá bom? E para falar sobre urbanização brasileira, pessoal, eu queria aí trazer para vocês essa temática, não somente como um conteúdo de segundo ano de ensino médio, mas como um dos temas mais cobrados aí pelos grandes vestibulares, principalmente o Enem, que vocês vão estar fazendo o ano que vem. Então, eu quero aí que vocês realmente tenham uma grande importância, que vocês deem uma grande importância para essa temática. Então, basicamente falando, pessoal, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar tudo sobre as cidades no Brasil. A gente vai falar sobre a questão do surgimento, onde surgiu, por que surgiu, né? Vamos falar sobre as características da urbanização do nosso país, vamos falar sobre os problemas da urbanização brasileira, que são muitos, por sinal. Nossa urbanização é uma urbanização muito caótica, né? Nós temos grandes problemas com a nossa urbanização. Enfim, nós vamos aí passear por esse assunto da urbanização brasileira. Eu tenho muito conteúdo para passar para vocês em relação a isso. Eu gosto muito desse assunto, tanto é que, por ser um dos assuntos mais importantes aí, eu tenho, né, muita coisa para passar para vocês em relação a isso. E eu achei que foi muito legal, né, na nossa última aula, a participação da Amanda, né, que veio trazer para vocês aí uma visão do espaço agrário, do cenário atual do campo no Brasil e trazer profissionais de áreas para conversar com vocês, pessoal. Eu acho que é muito edificante por 2 motivos, né? O primeiro, para deixar a aula um pouco diferente, né, para vocês não cansarem dessa minha cara gordinha e barbada todo santa terça e toda santa quinta, né? Afinal de contas, a minha matéria de geografia requer muita explicação, né? Não adianta, eu tenho que falar com vocês, né? É diferente de uma matéria, às vezes, de exatas, alguma coisa que vocês têm que fazer algo por conta própria. A geografia em si, ela fala sobre a explicação. Eu tenho que explicar as coisas para vocês, então eu tenho que falar, né, o tempo todo. E pensando em diferenciar um pouquinho as minhas aulas e trazer para vocês também uma vivência diferente, para a semana que vem, eu fiz um convite aí para um amigo meu que ele é arquiteto e urbanista, né? Então ele tem aí essas 2 formações. Ele fez a faculdade de arquitetura e urbanismo e nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a urbanização brasileira e falar também um pouquinho sobre a carreira de arquiteto, né? Que às vezes pode ser que alguns de vocês tenham vontade de seguir. Então, aproveitando o tema aí da urbanização, aproveitando aí a temática da urbanização brasileira, eu queria trazer para vocês também a participação de alguém aí de fora para falar sobre o tema. Mas enfim, isso aí é coisa para a semana que vem, depois a gente conversa melhor sobre isso.
Então, pessoal, o que eu preciso falar para vocês? Preciso falar com vocês sobre a urbanização do nosso país, né? E falar sobre a urbanização brasileira é falar sobre as cidades do Brasil, né? Falar aí sobre as cidades do nosso país. Mas antes de falar sobre as cidades do Brasil de forma geral, sobre o crescimento, o desenvolvimento e a expansão das nossas cidades, eu preciso trazer para vocês um aspecto um pouco mais histórico, né? Um aspecto que seria no sentido de fazer vocês entenderem como surgiu a urbanização no Brasil, né? Então, como que foi surgindo as cidades no Brasil, como que esse processo acabou começando, como que esse processo foi se desenvolvendo, né? Então, como que a gente teve o desenvolvimento da urbanização brasileira. Vocês vão estar percebendo, pessoal, que muitas informações que eu vou contar para vocês, vocês basicamente já sabem, tá? Porque foram informações que nós conversamos na matéria Formação Territorial do Brasil. Então, eu vou relembrar com vocês algumas dessas informações, porque enquanto eu estava contando para vocês a formação territorial do Brasil, eu estava falando de modo indireto sobre o surgimento e a expansão das cidades, né? Então, na real, né, o que a gente precisa falar no começo desse conteúdo é entender como que as cidades no Brasil foram surgindo e como que esse processo se iniciou no nosso país, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal, começando. Os primeiros registros dos surgimentos de cidades no Brasil, eles estão ligados todos, né? Vamos falar que as cidades em si eram coisas muito desenvolvidas, né? Vamos primeiro entender o surgimento dos primeiros vilarejos, dos primeiros povoados, dos primeiros núcleos urbanos, das primeiras aglomerações populacionais, né? A palavra cidade a gente tem que usar num contexto maior de desenvolvimento, né? Bom, então, quando que começam a surgir esses primeiros núcleos populacionais no Brasil, pessoal? Vocês já sabem, esses primeiros núcleos populacionais brasileiros, eles começam a surgir dentro daquele período da chegada dos portugueses, ali em 1500, quando você tem a exploração do pau-brasil, né? Então, a primeira exploração econômica que os portugueses fizeram no Brasil foi o pau-brasil, e vocês sabem que os portugueses fizeram as construções de uns grandes galpões que eles usavam para guardar a madeira pau-brasil, para evitar que ela fosse roubada, né? Esses galpões, eles eram chamados de feitorias, né? E nessas feitorias era onde os portugueses deixavam ali algum tipo de proteção, de guarda armado, para que pudesse proteger a madeira pau-brasil que era tirado pela mão de obra indígena, né? Lembrando que era mão de obra escrava, ou o mais comum, o escambo, né? Que era quando os índios retiravam a madeira em troca de alguma coisinha, tipo um espelhinho, né? Bom, então, quando os portugueses começaram a morar aqui no Brasil, pessoal, eles procuraram morar próximo às feitorias, né? Porque a feitoria era o local mais seguro. Lembrando que o Brasil, em 1500, era um ambiente muito inóspito, né? Meu Deus do céu, que loucura que deveria ser o Brasil de 1500, principalmente se você levar em consideração que não tinha nada aqui, basicamente, né? Então, o local mais seguro da colônia eram próximos às feitorias, afinal de contas, eram ali que existia essa pequena proteção, não por causa das pessoas, mas por causa do pau-brasil. Teve feitoria em São Vicente, que hoje é uma cidade, teve feitoria no Rio de Janeiro, que hoje é uma cidade, teve feitoria em Cabo Frio, que é uma cidade hoje, teve feitoria em Salvador. Então, as feitorias, né, elas foram aí responsáveis pelo surgimento dos primeiros vilarejos, dos primeiros povoados, os primeiros núcleos populacionais que o Brasil teve, tá? Então, foi associado com a exploração do pau-brasil. E é claro, pessoal, que esses primeiros vilarejos, eles tinham uma função portuária, né? Eu não posso deixar de falar para vocês isso, uma vez que era justamente por ali que a madeira pau-brasil ela era exportada
Então, esses vilarejos também tinham uma função de porto, né? Uma vez que eles estavam ali para poder fazer a exportação do pau-brasil e mandar essa madeira para a Europa, né? Então, esses primeiros vilarejos também, né, tinham funções portuárias, vamos assim dizer. Depois, como vocês bem sabem, veio a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, né? E dessas capitanias, vocês sabem que quem recebeu as capitanias foram os capitães donatários e eles deveriam organizar, né, a sua capitania, né? Então tinha que desenvolver, explorar e tal. E foi aí então que algumas capitanias prosperaram, né, como a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, que vocês já sabem isso também. E a capitania de Pernambuco prosperou muito por causa da plantation de cana-de-açúcar, né, pessoal? E por causa da plantation, vários vilarejos foram surgindo, principalmente, né, naquela região onde mais se plantava cana, que é a chamada região da Zona da Mata, que é uma região ali mais próximo do litoral, né? Que é onde você tinha um solo melhor, um solo tipo Massapê, o clima não era um clima extremo, né? Então, nessa região chamada de Zona da Mata, ali do Nordeste, foi aonde se plantou muita cana-de-açúcar. E aqui em São Paulo, que, né, na época era São Vicente, a gente teve o movimento também da plantation de cana-de-açúcar, claro, em menor quantidade, e nós tivemos também o movimento dos bandeirantes, né, fazendo as bandeiras, que, como vocês bem sabem, eram aquelas expedições que iam em direção ao interior em busca de pedras preciosas e mão de obra escrava indígena. E vocês também sabem que os bandeirantes fizeram rotas importantíssimas, né? Rotas comerciais importantíssimas, e ao longo das rotas dos bandeirantes, pessoal, como vocês também já sabem, foram surgindo vários vilarejos que depois viraram cidades, né? A cidade de Itu, por exemplo, era uma cidade base bandeirante, a própria cidade de São Paulo era uma cidade onde os bandeirantes saíam por causa do rio Tietê, né? Então, várias cidades foram surgindo, vários vilarejos, né? Que depois viraram cidades, foram surgindo por causa, né, das rotas implementadas pelos bandeirantes. Mas isso vocês também sabiam, né? Uma outra informação interessante, pessoal, é que nessa época muitos povos estavam chegando no Brasil sem ser os portugueses, tá? Estavam chegando franceses, holandeses, ingleses, espanhóis, estavam chegando gente da Europa inteira aqui no Brasil, principalmente atrás de riquezas, né? E o governo português, ele tinha uma grande dificuldade em organizar o território brasileiro, tanto é que o rei de Portugal colocou em prática as capitanias hereditárias, que era uma forma de você quase que terceirizar o problema, vamos assim dizer, né? Uma terceirização. Ele colocou em prática aí as capitanias hereditárias. Então, isso foi uma forma, né? Isso foi uma maneira de você fazer, né, um desenvolvimento, né, do seu território, desde que outra pessoa bancasse esse desenvolvimento, né? Cara do Brasil, isso. E aí, pessoal, o que foi acontecendo, né, nesse processo? Como é que ele foi se desenvolvendo, né? Então, o governo português e alguns capitães donatários, eles começaram a construir vários fortes no litoral brasileiro. Fortes, tá? Aquela construção militar que tem como função de defesa, né? Vários fortes foram sendo construídos, né? E a partir desses fortes, né, como eles eram construções militares, que abrigavam centenas, né, às vezes milhares de soldados, as pessoas que estavam na colônia naquele momento, elas começaram a se dirigir às suas, né, vamos falar assim, elas começaram a se dirigir para uma área próxima aos fortes, né, próximo aos fortes, porque era um local muito seguro, né, era o local mais seguro da colônia, principalmente contra possíveis invasões, né? Como, por exemplo, teve a invasão holandesa no Nordeste, mas isso é um papo por Matias conversar com vocês. Então, era um local, assim, né, que você tinha a construção do forte, você tinha os militares, né? Então, era um local mais seguro para você morar na colônia, era próximo aos fortes. E a partir desses fortes, pessoal, muitas cidades foram surgindo no Brasil
por conta dessa formação, né? Então, se você pegar um exemplo, a cidade de Fortaleza, né? A capital do Ceará, Fortaleza, leva esse nome porque ali, né, se formou, né, teve a construção de um forte que deu origem à cidade de Fortaleza, né? A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, também foi formada a partir de um forte, né? Tem um forte em Natal ali, que é um ponto turístico e tal. A cidade se formou através desse forte. Florianópolis, pessoal. Florianópolis era um ponto muito estratégico no litoral brasileiro, principalmente porque fazia ali meio que a divisão do sul do Brasil com o restante, né? Ali você tinha a fortaleza de Santa Catarina, né? Que o nome depois foi usado para o estado de Santa Catarina, mas durante muito tempo a cidade de Florianópolis ela foi chamada de Ilha de Santa Catarina, só para vocês saberem. O nome Florianópolis veio depois em homenagem ao ex-presidente o Floriano Peixoto, tá? Mas a cidade de Florianópolis era chamada Ilha de Santa Catarina. E ali tinha um forte, o Forte de Santa Catarina, que foi onde a cidade começou a se formar. Então, eu poderia dizer para vocês que muitas cidades no Brasil também surgiram por causa de funções militares, né? Por causa de construções militares, uma vez que os fortes eram construídos e as pessoas se agrupavam ao redor desses fortes. Isso era muito bom também, né, pessoal? Porque os próprios soldados, eles recebiam um salário, eles poderiam gastar o salário no comércio, e as pessoas, então, moravam próximas aos fortes, não dentro deles, tá? Próximas aos fortes, que era um local mais seguro. Então, várias cidades no Brasil acabaram surgindo aí também por conta de construções militares. Só para vocês saberem que nós também temos essa condição na urbanização brasileira, tá? Depois, pessoal, vocês sabem que os bandeirantes descobriram as primeiras reservas de ouro no interior do Brasil, numa região conhecida como região das Minas Gerais, que pegava ali atualmente o estado de Minas, o estado de Mato Grosso, Goiás, né, um pedaço da Bahia, e aí foi a região das Minas Gerais. E aí, pessoal, foi a primeira vez que o Brasil realmente ocupou o interior do seu território. Tanto é que depois veio o Tratado de Madrid, de 1750, que, como vocês sabem, aumentou em muito o território brasileiro, já conversamos sobre isso esse ano. E aí, por causa, né, dessa atividade do ouro, muitos núcleos, muitas vilas foram surgindo no interior do Brasil, principalmente por conta, né, da exploração dos recursos minerais, tá certo? O maior exemplo disso é a Vila Rica, né, que era basicamente o centro econômico e financeiro do Brasil durante o ciclo do ouro, que atualmente é a cidade de Ouro Preto, né? A Vila Rica, ela acabou sendo aí um dos núcleos urbanos mais importantes do Brasil, inclusive mais importante que a própria capital, Salvador, na época. Tanto é que também vocês já sabem disso, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela foi alçada à capital do Brasil por causa do ouro em Minas, né? Então, como se tinha muito ouro na região das Minas Gerais, e era muito difícil fazer o escoamento por Salvador, né? Era muito distante e passava pelo semiárido, que era muito seco e tal. Fez então do Rio de Janeiro a nova capital do Brasil, e a partir de lá o seu porto servia como um ponto de escoamento para toda a produção aurífera do Brasil, né? E sem contar o ouro, né, pessoal? Pedras preciosas como esmeralda, diamante, rubi, enfim. Então, por causa desse ciclo econômico, né, por causa do ciclo do ouro, muitos vilarejos foram surgindo e muitas cidades acabaram surgindo por conta disso, né? Então, novamente, nós tivemos aí, né, uma grande concentração populacional no Brasil em relação à área urbana. Depois disso, pessoal, vocês também sabem que lá na região norte a gente começou a desenvolver o ciclo da borracha, né? Que acabou ocasionando a compra do estado do Acre como a sua principal consequência, e, e isso tudo estando relativo principalmente
a formação, né, do Brasil, e a compra do Acre foi realmente muito importante, né, para a formação territorial brasileira. E a partir disso, nós temos então a exploração da borracha, né, uma vez que a borracha tinha um grande valor econômico na época, principalmente por causa da indústria automobilística, como vocês já sabem, e aí por causa da exploração da borracha, vários núcleos populacionais vão estar surgindo ali na região norte, na região amazônica, né? Inclusive com a aquisição de um novo estado, que é o estado do Acre, por sinal, naquela compra da Bolívia que vocês já sabem. Depois, a gente teve também, né, quase que concomitantemente, né, nós tivemos aí um outro fenômeno acabando surgindo. Deixa eu ver que eu não tinha visto mensagem no chat. Tudo bem, Edu? Tranquilo? Diogo, tem sim, cara. Vários fortes estão em pé ainda desde aquela época, cara. Se você pegar aí, é, a maioria dos fortes do Brasil são fortes que foram construídos no século XVI, no século XVII, né? Então, são fortes que estão por aí ainda e foram. São fortes que estão por aí, sim, e são fortes que ainda estão aí para serem visitados, é verdade. Beleza, Gustavo? Legal, Alan, legal. A fortaleza ali, o Forte de São Vicente, ele acabou aí também sendo construído, né, por conta de questões militares, e São Vicente também tinha uma questão ali com a feitoria, e também era por onde né, você tinha a chegada dos portugueses no território paulista, né, que depois virou paulista. Legal, cara. Então, os fortes aí, eles tiveram uma grande importância, né, para a aglomeração urbana do Brasil, principalmente no litoral, né? Principalmente no litoral. Legal, cara. Muito bom. Ô, Bruno, Oi. quanto ao forte, eu lembro Hum, que quando a gente foi lá tinha um instrutor, hum, ele comentou com a gente de várias invasões, de várias defesas que o forte fez, uhum. e aí ele mostrou pra gente, tipo, o posicionamento dos canhões, e ele mostrou pra gente, tipo, os modelos dos navios que vinham, tipo, várias miniaturas. Muito Sei. legal. Que da hora, cara. É muito legal, meu. Por conta principalmente de saber, né, que parte da história do Brasil foi feita em cima disso, e muitos fortes tiveram realmente a função militar de proteger o território, de evitar invasões e de fazer a defesa do território mesmo, né? Então, era assim, era crucial para a colônia portuguesa que os fortes eles estivessem realmente bem montados, fossem bem estratégicos, para que eles defendessem o território brasileiro contra possíveis invasões, né? Então, da hora, cara, que legal. Que bom que vocês têm aí um conhecimento sobre isso. Muito interessante. E aí, pessoal, só para a gente poder fechar essa primeira parte da matéria, aqui em São Paulo, vocês sabem também que começou a desenvolver aí, né, junto com a borracha, a gente teve aí basicamente o café, que por conta do café também várias cidades acabaram surgindo, né, por conta da produção cafeeira, uma vez que a produção de café ela basicamente deixou as bases aí para o Brasil moderno, para o Brasil do futuro, que seria aí o Brasil que depois foi se industrializando, né? Então a gente também aí tem essa noção de que o café basicamente deixou o desenvolvimento industrial, a base para o desenvolvimento industrial brasileiro. Eu não podia deixar de falar também sobre os tropeiros, né, pessoal? Sobre os tropeiros que faziam aí a ligação do litoral com o interior e levavam aí todos os tipos de suprimentos, utensílios, ferramentas, né? Todos os tipos aí de bens a serem consumidos para o interior do Brasil, como posso dizer, e esses tropeiros, né, eles acabaram aí fazendo essas rotas comerciais, e na rota dos tropeiros muitas cidades foram surgindo, né, muitos núcleos urbanos foram surgindo, muitos vilarejos. A própria cidade de Limeira é um exemplo disso, né? A cidade de Limeira era pouso para os tropeiros, que depois acabou virando uma cidade.
Então, os tropeiros também ajudaram aí a formar o interior do Brasil, onde pelas suas rotas acabaram surgindo vários vilarejos que depois deram origem às cidades, né? Uma última expressão de urbanização do Brasil, a gente não pode deixar de falar da cidade de Brasília, óbvio, né? Brasília aí foi uma grande expressão da urbanização brasileira, principalmente porque foi uma cidade construída para ser a capital do Brasil, diferente de Salvador, do Rio de Janeiro, que eram cidades que foram levadas a serem capital. A cidade de Brasília foi construída para ser a capital do Brasil, né? Então, ela foi pensada para ter essa função político-administrativa, né? Diferente de outras cidades no Brasil que acabaram aí sendo cidades, né, que foram capitais, mas não foram planejadas, né? Brasília foi planejada, né? Brasília é um marco da arquitetura brasileira, é um marco aí do modernismo, né, no mundo. Mas, enfim, nós vamos ter uma aula somente sobre Brasília, tá? A gente vai ter uma aula somente sobre isso e é uma aula bem interessante. Mas assim, pessoal, qual que é a reflexão final que eu deixo para vocês, né? Qual que é a última reflexão que eu deixo para vocês em relação a esse começo da matéria? Bom, eu preciso que vocês entendam, pessoal, que tudo aquilo que envolveu a formação territorial do Brasil, como vocês devem ter percebido, envolveu algum tipo de exploração econômica, tá? Eu não sei se vocês fizeram essa análise, mas eu gostaria que vocês fizessem essa análise, que tudo aquilo que envolveu todas as questões que envolvem a formação de cidades no Brasil, tudo que impulsionou o desenvolvimento da urbanização no Brasil, ela teve atrelada a alguma exploração econômica. Eu queria que você fizesse essa análise porque ela é muito importante. Então, a gente tem no Brasil, pessoal, as nossas cidades, né, formadas principalmente a partir de explorações econômicas. Então, infelizmente, no Brasil, lembrando um pouquinho da matéria do ano passado, as nossas cidades, elas não são cidades planejadas, elas são cidades espontâneas, né? São cidades espontâneas que acabaram surgindo aí por meio principalmente de explorações econômicas, né? Tiveram aí uma forma de surgir a partir simplesmente, né, de uma exploração econômica. Então, nós podemos dizer e afirmar, pessoal, que tirando as cidades que tiveram aí a ideia de serem fortes militares, né, que acabaram se formando por causa dos fortes, mas são poucas, né? Perto do total de cidades do Brasil, perto dos mais de 5.000 municípios brasileiros, a gente pode afirmar, então, pessoal, que a urbanização brasileira, ela sempre teve atrelada com um fator econômico. Sempre. A nossa urbanização, ela é fruto de explorações econômicas. Então, as nossas cidades, elas não foram planejadas. As nossas cidades foram espontâneas. Conforme alguma exploração econômica era feita, você juntava ali um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, então, foi dando origem a um vilarejo, e depois isso acabou virando uma cidade. É por isso, pessoal, que as nossas cidades são desorganizadas, é por isso que as nossas cidades não têm planejamento, é por isso que as nossas cidades são completamente zoadas em relação às suas formas. Vocês podem ver as cidades no Brasil, de forma geral, elas têm grandes problemas urbanos e a maioria desses problemas é por causa do seu crescimento descontrolado, do seu crescimento não planejado, né? Então, você tem trânsito porque naquele bairro mora muita gente e as ruas são estreitas, você tem muita gente numa cidade, o que dificulta muito a geração de empregos. Você tem problema para atendimento de saúde, atendimento educacional, muitas vezes a cidade pode ser violenta, você tem problema com o transporte público, muita poluição. Então, infelizmente, pessoal, as cidades no Brasil, a grande maioria delas, não apresenta um grande desenvolvimento, principalmente pela falta de planejamento.
crescimento. As nossas cidades foram cidades todas, quase todas elas, espontâneas, e isso fez com que a nossa urbanização fosse muito zoada, sabe? Fosse uma urbanização muito deficitária em vários aspectos, e principalmente porque a gente não teve um projeto de urbanização para o Brasil, né? Isso é muito complexo, pessoal, você pensar que as nossas cidades foram surgindo conforme a vontade, né? Então, surgiu uma exploração econômica aqui, bum, faz cidade. Surgiu exploração econômica ali, bum, faz cidade. Surgiu exploração econômica mais para frente, pum, faz cidade. Então, que tipo de planejamento urbano você faz, né? Que tipo de planejamento você traz para as cidades brasileiras? Que tipo de planejamento urbano isso acaba sendo? Que tipo de planejamento urbano você consegue colocar em prática dessa forma, né? Não dá, né? Não rola. Então, é realmente aí uma questão muito significativa a urbanização no Brasil a nível de importância, né? Mas eu queria também ressaltar para vocês, pessoal, que as nossas cidades, elas foram surgindo a partir da ocupação do nosso território, né? Elas não foram, não é, por exemplo, igual a urbanização dos países mais desenvolvidos, que conforme a população se juntava, a cidade ia sendo construída e aí a população ia, né, se adequando à cidade. Aqui foi o contrário, né? A cidade se adequou à população. Por isso que ela é em grande parte desorganizada, não planejada, com grandes problemas urbanos, né? Veja a urbanização de São Paulo, né, pessoal? São Paulo capital. São quase 13 milhões de pessoas, né? É um país dentro do Brasil, São Paulo, né? Se pegar o estado de São Paulo, então, né, com mais de 50 milhões de habitantes, é o Reino Unido, né? O Reino Unido inteiro seria somente o estado de São Paulo, né? Então é uma coisa descomunal, né? E a nossa urbanização, pessoal, ela ficou muito concentrada próximo ao litoral, porque foi onde a gente teve mais explorações econômicas, né? E tem como marca, então, esse processo desorganizado que sempre esteve atrelado a um desenvolvimento econômico, né? Então, eu queria que vocês fizessem essa análise, que vocês fizessem esse contraponto, esse contrassenso, de pensar que a urbanização brasileira ela sempre esteve ligada, então, à exploração de algum tipo ela esteve ligada sempre a explorações econômicas, tá? Então, conforme o desenvolvimento econômico de alguma área ia acontecendo, conforme você tinha ali o desenvolvimento econômico se desenvolvendo, conforme alguma exploração econômica ia sendo feita, as pessoas iam se juntando e depois disso surgiam as cidades. Daí vem a nossa urbanização bem zoada e que apresenta grandes problemas que nós vamos estudar depois, cada um deles. A aula de hoje, pessoal, era mais uma retrospectiva para que vocês entendessem aí, né, como que surgem as cidades no Brasil, qual que é o processo que está incluído nisso. Depois nós vamos falar também um pouquinho sobre a questão dos imigrantes que contribuíram muito para a formação, né, populacional do Brasil, inclusive para as cidades, né? A própria cidade de Americana é um exemplo disso, né? Foram imigrantes vindo dos Estados Unidos que acabaram desenvolvendo uma colônia que depois isso proporcionou o surgimento de Americana, né? Então, mas novamente, eles vieram aqui para o Brasil por quê? Fazer exploração econômica, e a partir disso vem o surgimento da cidade. Então, essa é uma característica muito marcante nas cidades no Brasil, você ter o desenvolvimento econômico e depois vem a formação das cidades. Tudo bem? Beleza? E aí, pessoal, sobre essa primeira aula de urbanização brasileira, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo por aí? Tudo beleza? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Maravilha. Tudo tranquilo? Pessoal, como eu sempre falo para vocês, façam a revisão da aula, né? Revejam aí as anotações, revejam aí se vocês ficaram com alguma dúvida, algo do tipo. Se ficou, traga para quinta-feira para nós conversarmos, tá certo? E esse assunto se iniciou hoje, mas vamos ficar um tempinho nele, porque ele é um assunto de grande importância. Beleza? Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Desejo para todo mundo aí